are you today? Como estão todos hoje? Here is Teacher Cláudia Borges, aqui é a professora Cláudia Borges, e nós vamos começar mais uma English Class, uma aula de inglês. Vamos conferir o nosso conteúdo de hoje. E hoje, esta é a aula 14, teremos revisão e avaliação. Então, de antemão, já peço que vocês já deixem seus cadernos aí, suas anotações em mãos, né? Para conferir tudo e fiquem bastante atentos na nossa primeira revisão e na segunda também. Let's go! So let's start the class. Vamos começar a aula talking about future, falando sobre futuro. E nós temos um texto aqui para analisarmos juntos sobre como as pessoas especulam como vai ser o futuro, né, daqui a alguns anos. Então vamos dar uma olhada nesse texto. O nome desse texto é Smart Cities. Smart Cities, que significa cidades inteligentes. Então, tudo isso aqui nesse texto é especulação sobre o futuro e, na verdade, o nosso objetivo com ele é relembrar as frases no futuro utilizando o will. Então, aqui está dizendo, se imagine vivendo numa cidade inteligente, onde tudo é interconectado, nessas cidades avançadas. E aqui nós temos a primeira frase com o will. Technologies will manage resource efficiently. Olha só, está dizendo que as tecnologias irão gerenciar, will manage. Quando eu falo só essa palavra, né, ela quer dizer gerenciar, mas quando eu coloco will antes, quer dizer que irá gerenciar, tá colocando a palavra no futuro, né? E aqui embaixo tem mais um will, o will dominate. Will dominate. Só o dominate significa dominar, mas se eu coloco o will antes dele, ele já automaticamente passa para o futuro. Dominar, dominate, will dominate, quer dizer já que vai para o futuro, dominará, né? Tá dizendo que os veículos autônomos dominarão as ruas, reduzindo acidentes de trânsito e melhorando aí o trânsito em si, né? E aqui embaixo está falando Public Transportation will be. O transporte público será. Se o verbo be significa ser ou estar, se eu coloco o will antes dele, quer dizer que ele será integrado, fazendo tudo aí mais rápido e mais conveniente, ok? E aqui falaram ali da cidade, aqui tá falando das smart homes, as casas inteligentes. De novo aqui, will be, serão, né? Mais uma vez, se o be significa ser ou estar, se eu coloco o will antes dele, quer dizer então que serão. Eu estou jogando esse verbo aí para o futuro. Will be equipped, serão equipadas com assistentes de inteligência artificial que irão antecipar our needs, nossas necessidades, né? Ajustando lighting, temperature and even preparing meals. Vão ajustar a luz, a temperatura e até mesmo preparar as nossas refeições. Então, tudo que eu queria que vocês observassem aqui é o uso do will antes dos verbos, que qualquer verbo que vier depois dele automaticamente vai ser passado para o futuro, ok? Então vamos analisar algumas frases que nos mostram aqui essa estrutura. Vocês estão vendo que é um carro automático, né? Está falando que eles will dominate the streets. Will dominate the street. Então, mais uma vez, observem que esse verbo sozinho quer dizer dominar. Mas, se eu coloco o will antes dele, como está no plural aí, né, falando dos carros automáticos, eu estou falando que eles dominarão. Will dominate, ok? Então, agora nós vamos ver mais alguns exemplos do uso do verbo auxiliar will, que, como nós já vimos, passa aí os verbos para o futuro. Então, quando que nós vamos usar o will? Nós temos um exemplo aqui para decisões espontâneas, rápidas, né?
Nós temos aí a Potira com uma pizza e um sanduíche. Pizza or sandwich. E ela está aí na dúvida no primeiro quadrinho. Tá decidindo o que ela vai comer. E nesse momento ela faz uma decisão rápida. Ela fala, I will eat this sandwich. I will eat this sandwich. Vou comer esse sanduíche. Então, como é uma decisão rápida que ela tomou agora, usamos aí o auxiliar will para montar essa frase. Então, um dos usos, decisões espontâneas, ok? Tem mais aqui, mais situações que a gente usa o will para fazer uma promessa. O Solomon está falando com a vozinha dele e está dizendo assim, I will visit you in the holidays. I will visit you in the holidays. Eu vou visitar você no feriado, nas férias, né? Ele está dizendo para a vozinha dele, eu vou te visitar, está fazendo uma promessa. I will visit you in the holidays. Então, essa é outra situação que nós usamos o will. E temos mais situações, vamos dar uma olhada. Usamos o will para incerteza, olha só. Teve essa palavrinha aí, maybe. Maybe quer dizer que é algo incerto, porque ela significa talvez. Então, ele está falando aí uma coisa que ele não tem certeza. Ele falou, maybe I will go to Brazil next year. Maybe. Talvez eu irei, né? Talvez eu vá para o Brasil ano que vem. Então, essa é outra situação na qual nós usamos o auxiliar will. E temos mais outro exemplo aqui para vocês, que é essa daí. Usamos quando nós colocamos na frase if. If, que quer dizer se. E nesse caso, o personagem está falando assim, if you call, se você ligar, I will go and meet you. I will go and meet you. Se você me ligar, eu irei para te encontrar. Então, também usei o will, porque é uma situação que eu estou usando if, mas não para por aí, temos mais uma situação que é para previsões. Então, temos aí, it will snow tomorrow. Irá nevar amanhã, ok? Então, nós temos agora, vimos todas as situações, algumas situações que nós fazemos uso do will, e agora nós vamos ver a estrutura dele na formação de frases, ok? Let's go! Então, a estrutura da forma afirmativa simples, de frases afirmativas, é importante, né, a gente lembrar disso, todas as vezes que eu estou afirmando alguma coisa, né? Então, ela vai seguir essa estrutura, sujeito, mais will, mais verbo principal no infinitivo, sem o to e o complemento. Essa é a estrutura que nós devemos seguir na formação de frases afirmativas usando o will. Então, nós vamos ver alguns exemplos, analisar passo a passo, né, cada um deles, o sujeito, o verbo, para que vocês possam visualizar essa estrutura aí de cima nessa formação de frase, nessa frase. Vocês podem ver que o will está destacado, o study está destacado porque o que ele é? Ele é o sujeito, ele é o complemento ou ele é o verbo principal? Ele é o verbo principal, por isso que ele vem depois do will, para ser transformado para o futuro. Então, nós temos aí essa primeira frase. I will study English. I will study English. Study English, estudar inglês. Quando eu coloco o will antes dele, esse verbo já vai para o futuro. Então, I will study English. Eu irei estudar inglês. Observem a estrutura. I é sujeito, aí vem o will, study, o verbo principal, sem o to, né? E o complemento English. Vamos analisar mais outras frases aqui. Então, aí, they will help us. They will help us. Eles irão nos ajudar. When they have a time. When they have a time. They will help us when they have a time. Então, está dizendo assim, eles irão nos ajudar quando eles tiverem um tempo. Então, vamos analisar essa frase, qual é o sujeito? They, eles, né? Aí tem will, que já faz parte da estrutura no futuro, o verbo principal que é help e todo o resto é complemento, né? Eles irão nos ajudar quando tiverem um tempo. Então,
Mais uma frase seguindo essa estrutura da forma afirmativa e nós temos mais exemplos. She will only be at home next month. She will only be at home next month. Ela só estará em casa no próximo mês. Temos mais exemplos aqui. Robots will replace humans. Os robôs irão substituir os humanos. Então, aí tem o will, tem o sujeito, tem o verbo principal. E temos ainda outro exemplo aqui. Life will change in 50 years. Life will change in 50 years, ok? Então, nós vimos sobre o futuro com will, então vamos relembrar agora com o going to, ok? Nós temos aqui algumas frases, todas estão no futuro, todas são afirmativas, mas umas estão usando aí will e outras estão usando o going to, que na prática querem dizer a mesma coisa porque eu estou falando do futuro, mas são usados em situações diferentes. Então, para resumir, o will eu uso para decisões espontâneas, para promessas, para deduções sem evidências, e o going to, aqui também para talvez, né, será, e o going to para situações onde eu tenho mais certeza, elas são mais certas de acontecer, ok? Então, aqui está falando assim a primeira, I am going to visit my parents, eu vou visitar os meus pais, ela está certa disso, né? Essa segunda já colocou o think, I think, eu acho, então se eu acho, eu vou colocar o will. I think I will stay home and relax. Vou ficar em casa e relaxar. E aí a terceira, it's going to rain soon. Vai chover logo, né? É uma previsão baseada em alguma evidência que a pessoa tem. E a terceira, I will get wet. I will get wet. Nesse caso ele está falando aí, eu vou me molhar. Ok? Então, nós vimos aí vários exemplos de frases com o will e o going to. E agora nós vamos ver um vídeo que também fala sobre isso, sobre situações que nós usamos, situações diferentes onde nós fazemos uso dos dois tipos de futuro. Ok? Vamos lá. Hey everyone! Nós já sabemos que para falar do futuro nós podemos usar will or going to. Mas você sabe a diferença entre eles? Let's check it! I'll go to the supermarket to buy more. What are you gonna do this weekend? I'm gonna visit my grandparents. I think it will be a great day. Look at those dark clouds. It is going to rain. I'll get that for you. Então vamos revisar? Usamos will para decisões instantâneas, promessas e previsões sem evidências. E usamos o going to para planos já decididos e previsões com evidência. Então, nós vimos aí algumas situações de uso, como nós já temos falado, né? Vocês viram que a gente olhou para o céu e falou it's going to rain, mas porque tinha umas nuvens escuras. Vimos também que o céu estava bonito, então a gente falou I think it will be a great day, vai ser um dia ótimo. Por conta dessas previsões com evidências. A teacher Milena estava tentando pegar o livro e eu olhei I will help you. Eu vou te ajudar porque é uma decisão ali espontânea, tomada na hora, né, baseado naquilo que eu estava vendo. Então, esse vídeo foi para a gente rever, né, memorizar aí a diferença de uso. E agora nós vamos ver algumas frases também com will e com going to para a gente fixar bem esse conteúdo, ok? Vamos lá. Temos algumas frases também, todas são afirmativas, umas com will e outras com o going to. Então, essa primeira, com certeza foi uma decisão que a pessoa tomou na hora, né? Ela disse, I will help you with your homework. I will help you with your homework. A mesma coisa
que eu fiz ali no vídeo com a Teacher Milena. Olhei que ela não estava conseguindo pegar o livro e falei, I will help you, vou te ajudar, né? Vou pegar isso para ti. Então, I will help you with your homework. E aqui é um plano mais certo de acontecer. They are going to travel to the beach next month. Já tem uma data definida, já é mais certeza que vai acontecer. Então, eu estou falando que eles vão viajar. Are going to travel. O going to sempre vai ter que usar o verbo to be, né? De acordo com o sujeito. Ele vai poder ser are going to, is going to or am going to. Ok? Dependendo do sujeito. E aqui na outra, o que ela falou? I think, eu acho. Então, nós já vimos que quando não tem certeza, eu vou usar o eu. I think it will rain tomorrow. I think it will rain tomorrow. Acho que vai chover amanhã. E aqui, look at the sky. It's going to rain soon. Olhe para o céu, né? Então, é uma evidência ali. Vai chover em breve. Então, até aqui nós vimos sobre o futuro, tanto com o will como com o going to. E agora nós vamos para o nosso próximo conteúdo da aula, que são os comparatives. Comparatives. O grau comparativo é usado para comparar duas coisas ou pessoas, enquanto no superlativo eu uso para dizer, por exemplo, que é o mais inteligente de todos, o maior de todos. No comparativo, eu não estou comparando todo mundo ou todas as coisas. Eu estou comparando entre duas coisas ou duas pessoas, mostrando que uma possui menos ou mais de uma certa qualidade que a outra, ou que elas estão ali no nível de igualdade, né? Então, vamos ver aqui. Para que eu transforme os adjetivos no seu grau comparativo, eu tenho que seguir algumas regras, né? Então, eu tenho o adjetivo aqui. Quando eu acrescento nele o ER e o then, ele fica, por exemplo, tall, quer dizer alto, taller, mais alto. My sister is taller than me. Então, temos outros exemplos aqui, por exemplo, short. Short, que é baixo, para eu dizer mais baixo, shorter. Shorter. Ok? Então, tall, alto, taller, mais alto. Short, baixo, shorter, mais baixo. Se eu quiser dizer, por exemplo, eu sou mais baixa que você, ó. I am shorter than you. Esse than sempre vai ter que acompanhar porque ele quer dizer do que, né? Então, essa é a regra geral, acrescentar o ER para transformar o adjetivo no seu grau comparativo, ok? E como eu falei, existem algumas regrinhas que a gente tem que observar. Aquela é a regra geral. No geral, eu só faço colocar o R, né? O ER e ele já é transformado. Mas, quando o adjetivo de duas sílabas termina em Y, precedido por consoante, ó, happy, happier. O Y sai e recebe o IER. Da mesma maneira, por exemplo, quando é busy, ocupado, né? Tem o Y, eu tenho que ver o que vem antes dele, é uma consoante. Então, olha só, busier. Ocupado, mais ocupado, né? Tem esse aqui também, lazy, que é preguiçoso, ó. Lazier, mais preguiçoso, ok? Então, quando o adjetivo terminar com um Y precedido de consoante, acontece isso aqui. E essa frase de exemplo, she's happier today than she was yesterday. Ela está, se happy significa feliz, happier significa o quê? Mais feliz.
She is happier today than she was yesterday. Então, ela está mais feliz hoje do que ela estava ontem. Ok? Então, nós vimos aí duas regrinhas para transformar os adjetivos e temos também os adjetivos extensos, aqueles mais compridos, ok? O que acontece aqui com eles? Os adjetivos com duas ou mais sílabas, use more antes do adjetivo. Então, nós temos aqui beautiful, beautiful, more beautiful. Como ele é um adjetivo extenso, nós não vamos acrescentar o ER antes dele, né? A mesma coisa, por exemplo, do expensive. A mesma coisa do comfortable. Comfortable. Nenhum desses vai receber alteração no finalzinho, porque eles são extensos. Então, se eu quero dizer mais caro, eu não vou colocar nada no final, eu vou colocar more expensive. Mais confortável, more comfortable. Então, olha só, expensive, caro, more expensive, mais caro. Beautiful, bonito, more beautiful, mais bonito. Comfortable, confortável, more comfortable, mais confortável. E por que a gente colocou o more antes dele e não fez alteração? Porque ele é um adjetivo maior, mais extenso, né? E aqui a frase está dizendo assim: The sunset today is more beautiful than yesterday's. The sunset today is more beautiful than yesterday's. O pôr do sol hoje está mais bonito do que ontem. The sunset today is more beautiful than yesterday. Sempre com o than, que significa do que, né? Ou só o que, como a gente fala. E aí temos mais outra situação dos adjetivos irregulares. Eles não recebem alteração, não recebem o more antes deles, justamente porque eles já possuem a sua própria forma de escrever, né? Good quer dizer bom e better, melhor. Bad, ruim, e worse, pior. Então, eles são irregulares e eles não vão receber nenhuma alteração, né? Por exemplo, happy, nós vimos que tem uma regrinha para seguir, fica assim, happier. O consoante, vogal consoante, lembra que a gente falou big, big, vai dizer bigger, bigger. Os outros tall e taller, né? Sempre feliz, mais feliz, grande, maior. Mas esses aí não recebem alteração porque eles são irregulares e já tem a sua forminha pronta. Não recebe o more, não recebe R, nem nada no final, ok? Então, esses aí são adjetivos de comparação, né, entre dois. E agora nós vamos relembrar sobre igualdade. Como é que nós comparamos aí de igualdade para dizer que é tão quanto? Então, o comparativo de igualdade, não há diferença se os adjetivos são curtos ou longos, todos seguem a mesma regra. Então, na afirmativa, eu uso o as, mais o adjetivo mais o as, e o negativo not as, o adjetivo mais as. Como assim, teacher? As short as, tão baixo quanto. As intelligent as, tão inteligente quanto. As important as, tão importante quanto. Então, essa é a estrutura para a gente formular frases afirmativas se eu quero igualar, né? Nós vimos ali para comparar de algo que era mais que o outro. E aqui eu estou dizendo que é igualdade. As, o adjetivo e o as beautiful as, tão bonito quanto. Ok? Então, essa foi a nossa aula de revisão. Eu espero que vocês tenham conseguido entender o conteúdo de hoje. Nós ficamos por aqui. Bye, bye!